Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. PEC 37, grupo de trabalho discute adaptações ao texto da proposta que retira o poder de investigação do Ministério Público. CPF pode ser cancelado se houver fraude com o cadastro. Decisão do TRF da primeira região dá direito a um novo número de registro. ENCLA apresenta propostas de aperfeiçoamento do novo Código Penal. Estado do Amapá não pode interromper fornecimento de remédios para soropositivos e de leite em pó para bebês de mães com HIV. Decisão é do TRF-1. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. De um lado, Ministério Público, do outro, policiais. Afinal, quem deve fazer a investigação criminal? De acordo com a proposta de emenda à Constituição número 37, aprovada em comissão especial pela Câmara dos Deputados, cabe apenas à polícia esta tarefa. Acompanhe na reportagem de Daniela Garcia os detalhes sobre essa discussão. Foi no Ministério da Justiça que representantes do Ministério Público, da Justiça, Polícia e parlamentares fizeram a segunda reunião do grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados. No primeiro encontro, uma questão já havia sido definida. A PEC 37 não deve ser aprovada da forma que está. Até o fim do mês, eles continuam analisando e discutindo possíveis alternativas para a proposta de emenda à Constituição. A proposta inicial aprovada pela comissão da Câmara no fim do ano passado retira poderes do Ministério Público para investigações criminais e deixa essa função somente para a polícia. Depois de muita polêmica, o grupo de trabalho foi formado para debater melhor o assunto e chegar a um consenso. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República defende a ideia de descartar totalmente a PEC 37 e focar apenas nos pontos que podem ser aprimorados, tanto no que diz respeito à atuação do Ministério Público quanto da polícia. O que nós precisávamos no Brasil é de novos horizontes e, acima de tudo, de um instrumento de investigação mais hábil, que primeiro sepultasse essa forma fóssil e arcaica de investigação, que é o inquérito, e se o Congresso realmente pensa em algo em prol da cidadania, deveria entregar ao país, na forma de uma lei ordinária, um projeto de lei que desse como balizas para uma investigação criminal vinculante a todos, inclusive a polícia, princípios como a eficiência, a organicidade, a cooperação, a rápida resolução, enfim, um novo instrumento de investigação, novas balizas comprometidos visceralmente com a resolução da criminalidade. Já a polícia tem outro posicionamento a respeito do assunto. Eu acho que a PEC ela vem justamente a tentar delimitar qual seria esse poder de atuação dos Ministérios Públicos, porque não há um regramento em si. Se você verificar, tanto no texto constitucional quanto nas legislações inferiores, não está em nenhum momento delineado esse procedimento de investigação. O que talvez esteja sendo agora discutido e o que a gente vai vir a buscar seria justamente quais são esses controles, os meios, porque dentro do sistema legal hoje brasileiro, e como a Constituição Federal Brasileira colocou o assunto, ela já delinea como é feita uma investigação, quem são os atores dessa investigação, só que, a contrário senso, o Ministério Público ele não tem, vamos dizer assim, esse poder de investigar e começou a investigar, só que sem controle, através de procedimentos que estão, inclusive, sendo questionados junto ao Supremo Tribunal Federal. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, não deve haver nenhum tipo de concorrência entre o Ministério Público e a polícia, mas sim um complemento à atividade do outro. O Ministério Público deve ter poder de investigação, no entanto, não pode ser, evidentemente, um poder ilimitado. O Ministério Público não pode selecionar, por exemplo, aquilo que vai investigar. E a atuação do Ministério Público não deve ser uma atuação concorrente à atuação da polícia, mas complementar, de forma coordenada, porque o Ministério Público é o titular da ação penal e portanto, qualquer investigação é destinada ao Ministério Público para formar o seu convencimento quanto à denúncia ou não. Nossa posição, portanto,
de defesa desse direito do Ministério Público atuar de forma investigativa, porém com balizamento em regras claras que hoje não existem. Não existem regras claras quanto à atuação investigativa do Ministério Público. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal vão realizar entre os dias 6 e 8 de novembro o 4º Congresso Brasileiro dos Serviços de Saúde do Poder Judiciário. São 350 vagas oferecidas aos profissionais da área para debaterem ações de saúde assistenciais, preventivas e atividades periciais. As inscrições vão até o fim de setembro. Para mais informação, acesse o site do CJF. E veja a seguir, ENCLA apresenta propostas de aperfeiçoamento do novo Código Penal. E ainda nesta edição, mais transparência, sessões do CNJ serão transmitidas pelo YouTube. É daqui a pouco no Justiça para Todos. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, poder comprar o que ficou faltando de móvel, eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa. Isso. R$850. Sabe quanto você ia pagar por aí? Quanto? R$41 em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$20 por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia! O que é melhor? Ralação e barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. O presidente do Supremo Tribunal Federal e relator do processo do Mensalão, ministro Joaquim Barbosa, negou os embargos infringentes apresentados pela defesa do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. O ministro alega que esse tipo de embargo não é válido porque não está presente na lei que regula as ações do STF. Ainda cabe recurso ao plenário da decisão de Joaquim Barbosa. E a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, se reuniu em Brasília para apresentar propostas de aperfeiçoamento do novo Código Penal. Desta vez, a reunião dos representantes da ENCLA teve como tema central as mudanças do novo Código Penal, assunto previsto na ação número 2, entre as 3 estabelecidas para este ano. O grupo apresentou propostas de aperfeiçoamento no que diz respeito aos crimes de ordem econômica, tributária, financeira e também aqueles contra a administração pública, entre outros. Depois de formalizadas, todas as sugestões devem ser trazidas aqui para o Senado. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, que integra a ENCLA, foi representada pelo juiz Marcos Vinícius Lipienski. Ele destacou pontos importantes que foram debatidos no encontro. O que eu posso adiantar que foi debatido agora e que já houve um encaminhamento foi com relação à proposta do CAD, que trata da isonomia de penas entre cartéis privados e o crime relacionado à frustração ao caráter competitivo da licitação, que hoje está previsto, salvo engano, no artigo 317 desse projeto. A sugestão encaminhada pelo CAD e aprovada por unanimidade, como eu disse anteriormente, ela trata de sugerir uma isonomia entre essas penas, de modo que o caráter a penação dessa atividade tendente a restringir o caráter competitivo da licitação, ela tem a pena semelhante à do cartel privado. Pelo menos mais 4 questões foram abordadas no encontro. Outra reunião como esta deve acontecer antes da entrega do documento ao Senado. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal, Departamento de Polícia Federal e outros órgãos participaram do debate. Existem algumas questões que acabam sendo levantadas durante a reunião, a partir das sugestões encaminhadas pelos diversos membros e até pela própria vivência de cada um desses grupos. São sugestões que às vezes precisam de um maior tempo de amadurecimento. Então logo haverá outra, até porque, se não me engano, o prazo para a entrega das sugestões ao Senado está se encerrando, se não me engano, em julho. Se for comprovado o uso fraudulento de CPF, é possível conseguir um novo número. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Imagine ficar com o nome sujo sem ter comprado nada porque alguém está usando o seu CPF indevidamente. É muita injustiça a pessoa estar usando o CPF da pessoa sem a pessoa estar sabendo. Constrangimento total, porque eles ligam, perturba e é uma coisa que você não está devendo. Aí é um protocolo, você tirar todos os seus documentos de novo, né? É muito desagradável, Deus me livre. Nunca aconteceu comigo não, né? Mas se acontecer, Maria, eu fico louco da cabeça. De janeiro a setembro do ano passado, foi registrado mais de 1,5 milhão de tentativas de fraudes envolvendo documentos no Brasil, segundo o levantamento da Serasa, empresa de análise de crédito, um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2010. Um caso envolvendo fraude de CPF chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O requerente da ação pediu o cancelamento do número e a emissão de um novo porque outra pessoa estaria utilizando indevidamente o cadastro. Mas a Fazenda Nacional alegou que seria necessária a apuração criminal dos fatos para a concessão de um novo registro. As normas específicas da Receita são muito restritas quanto a essa possibilidade. Via de regra, ela admite apenas naqueles casos em que há uma dupla inscrição, ou seja, o sujeito tem 2 inscrições no CPF, ou naqueles casos em que, após o término de um processo criminal, ficar detectada e comprovado por uma sentença criminal transitada em julgado a ocorrência de uma fraude contra aquela pessoa que detém um CPF. O que ocorreu foi que ficou evidenciado que o CPF de um cidadão foi utilizado por um terceiro que residia num outro estado da federação e que inclusive utilizou o nome, o mesmo número de CPF com outro nome para emitir vários cheques sem fundo, o que causou um sério dissabor para aquele que efetivamente era o detentor daquela inscrição do CPF. Ao analisar o recurso, o relator do caso afirmou que ficou comprovado que o número havia sido fraudado. Além disso, Márcio Coelho explicou que esperar a finalização do processo criminal iria trazer mais danos ao requerente. Num mundo como o nosso, onde todos diariamente são obrigados a praticar uma série de operações financeiras e operações bancárias, alguém que se veja impedido de praticar isso por conta de um estelionato, de uma fraude praticada por um terceiro, vai estar sofrendo uma séria limitação nos seus direitos. Então é preciso garantir a essa pessoa, sim, a possibilidade de reaver, de retomar a sua vida normalmente. Então, me parece que é papel do judiciário, papel do Estado em sentido amplo, garantir essa pessoa que recobre sua paz de espírito e possa novamente praticar os atos da vida civil. Mas segundo o juiz federal, para emitir outro número de cadastro de pessoa física, é preciso que cada caso seja analisado separadamente. Uma vez que a Receita não admite que antes do término de um processo criminal possa ser cancelado o CPF, o único recurso de que essas pessoas podem lançar mão é a via judicial. Então a pessoa tem que se cercar das provas que ela dispõe, as provas testemunhais e principalmente as provas documentais que demonstrem que não foi ela quem efetuou aqueles negócios e sim um terceiro, e entrar na justiça. O Tribunal Superior Eleitoral abriu a exposição Voto no Brasil, uma história de exclusões e inclusões. A mostra, que conta a história das eleições no país de 1532 até os dias de hoje, fica aberta ao público até 19 de dezembro no Museu do TSE em Brasília. A seguir, sessões do Conselho Nacional de Justiça serão transmitidas pelo YouTube. E ainda, resolução do CNJ obriga cartórios a realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, poder comprar o que ficou faltando de móvel, eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa? Isso. R$850. Sabe quanto você ia pagar por aí? Quanto? R$41 em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$20 por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia! O que é melhor? Ralação e barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que obriga os cartórios de todo o país a celebrar casamento civil e converter união estável homoafetiva em casamento. Com essa decisão, os cartórios não poderão rejeitar o pedido. Caso se recusem a concretizar o casamento civil,
o juiz corregedor do Tribunal de Justiça local deverá tomar as providências. E a partir de agora, as sessões do Conselho Nacional de Justiça poderão ser acessadas pelo YouTube. A intenção é dar mais transparência aos trabalhos do CNJ. As sessões do plenário do Conselho Nacional de Justiça poderão ser acessadas na íntegra no YouTube. Os vídeos ficarão disponíveis por um prazo de 24 horas após o término de cada sessão plenária. A medida, além de dar mais transparência aos trabalhos, vai garantir um cumprimento da Lei de Acesso à Informação, que prevê que os órgãos públicos devem garantir aos cidadãos acesso ágil às informações. O endereço para acessar os vídeos é www.youtube.com/CNJ. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu que o estado do Amapá não pode interromper o fornecimento de remédios para soropositivos e de leite em pó para bebês de mães com HIV. Acompanhe os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. Amamentar. Essa prática é tida como uma das mais importantes para o bebê. Crianças que recebem o leite materno como alimento exclusivo aos primeiros 6 meses de vida são mais resistentes a infecções, alergias, doenças e até mesmo complicações mais simples, como cólica e o estresse, explica essa especialista. A amamentação ela é muito benéfica para os bebês, principalmente porque é a primeira vacina. Então, você amamentando o seu filho, você vai ter mais imunidade para a criança e com isso ele vai ter mais anticorpos, vai adoecer menos, vai ter uma alimentação sadia, não vai ser um bebê obeso, vai ser um bebê que tem um ganho de peso saudável. Então, a amamentação ela traz só benefícios e para a mãe também, né? A mãe ela vai poder ter um gasto energético maior, vai voltar a sua condição física anterior também, porque você vai ter uma energia que vai ser gasta durante a amamentação. Além disso, o contato com a mãe faz com que o bebê se sinta mais seguro e tranquilo. É uma fusão que tem de sentimentos, de sensações e é muito, muito gostoso. Não dói, não tem problema nenhum e assim, é uma sensação única ver o rostinho do bebê te olhando, assim, satisfeito, acabou de mamar, já dorme. É muito gostoso, eu recomendo para todo mundo. Mas em alguns casos, a mãe não pode amamentar os filhos, como por exemplo, quando é portadora do vírus HIV. O leite materno, ele transmite muito a doença, então o vírus ele fica muito nas secreções, né? Tanto secreção vaginal quanto o leite também, e sangue, qualquer tipo de líquido, né? E ela, amamentando, a chance de ela transmitir para o seu filho é muito grande. Desde o início da epidemia, em 1980, até junho do ano passado, o Brasil registrou mais de 650 mil casos de AIDS, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O número de casos é maior nos homens, mas existe atualmente um aumento de mulheres infectadas pela doença. A transmissão do vírus acontece quando a pessoa mantém relação sexual sem o uso do preservativo com alguém infectado, compartilha a mesma agulha ou seringa não esterilizados, recebe transfusão de sangue de um doador infectado ou de mãe para filho, na maioria das vezes por meio do leite materno. Visando uma política de saúde pública, o Brasil distribui gratuitamente desde 1996 o coquetel anti-AIDS nas redes de saúde. Além disso, testes rápidos são disponibilizados para as pessoas que tiveram relação sexual sem segurança. Para as mães infectadas pela doença, o governo cede o leite em pó como alimento para os bebês. É uma questão de saúde pública mesmo, porque a Constituição garante, o direito à saúde. A Constituição de 88 garantiu o direito à saúde como um direito fundamental, pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se um direito à saúde um direito fundamental, e o HIV sendo uma doença que, se não tratada, leva a pessoa à morte, o Brasil teve que tomar providência para cuidar, porque na década de 90 as pessoas morriam, Hoje dificilmente alguém morre, de AIDS, porque existe essa política e acho que quase em todos os estados as pessoas recebem
adequadamente os medicamentos. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é obrigação da União, Estados-membros e municípios garantir o acesso à medicação para pessoas que necessitem do Sistema Único de Saúde, o SUS. Já é patente nos tribunais de que a responsabilidade é solidária dos estados, dos municípios e da União. Então, os três conjuntamente devem cuidar da saúde. E foi com base no entendimento do STJ e na lei do SUS que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que o estado do Amapá deve fornecer gratuitamente os medicamentos necessários ao tratamento do vírus HIV e das doenças oportunistas a todos que necessitam. Além disso, devem ser fornecidos kits de teste rápido às grávidas que não fizeram pré-natal e leite NAN aos bebês de mães soropositivas. A Justiça Federal entende, tanto em caso de medicamento, como em caso do leite NAN para o menor, o recém-nascido, filho de portadores, melhor dizendo, portadora do vírus HIV, é uma obrigação do SUS. A Justiça obriga a fornecer o leite NAN para o recém-nascido, porque uma das formas de contágio do HIV é pelo leite materno. Então, toda criança recém-nascida não deve, se a mãe é portadora do vírus HIV, não deve mamar na mãe, porque apesar das vantagens do leite materno, no caso do HIV, transmite também o HIV. A sentença condenou o Estado, a União e o município de Macapá. E por se tratar de uma ação civil pública, a decisão foi apenas para o local onde se originou a ação. Mas se algum soro positivo não receber de forma gratuita os medicamentos, ele pode entrar na justiça. Poderá entrar e com certeza terá o mesmo sucesso que se tem quando se pede remédios para caros, especiais, importados para câncer, etc. Porque o Superior Tribunal de Justiça também já tem jurisprudência, não só a Justiça Federal, de que o NAN, por ser um bem para a sobrevivência essencial para a criança, filho de portadora do vírus HIV, é uma obrigação do SUS. Você pode também assistir ao Justiça para Todos na página da JUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.